Suspeitos de roubarem uma casa em Vinhedo foram presos na tarde desta quarta-feira em Salto. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos armados renderam uma mulher. Ela foi amarrada e obrigada a entregar um carro aos bandidos. O veículo foi visto em Indaiatuba. Guardas municipais perseguiram os criminosos até Salto, onde o motorista perdeu o controle da direção e capotou. A dupla, que não sofreu ferimentos, foi encaminhada à delegacia da cidade. Um homem morreu em uma troca de tiros com policiais militares no Jardim Maria José, em Votorantim. PMs investigavam uma suposta reunião de criminosos que pretendiam realizar assaltos na cidade. O suspeito resistiu à abordagem e atirou contra os policiais. Houve então um tiroteio e o homem foi atingido no peito e abdômen. Ele foi socorrido à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Um outro suspeito conseguiu fugir. Quem mora no Jardim Rosa Garcia 1, em Tatuí, precisa ficar atento ao passar por uma das ruas do bairro. Um enorme buraco coloca em risco a população. A proporção é tão grande que chegou a repercutir nas redes sociais. Tem como passar pelo bairro Jardim Rosa Garcia 1, em Tatuí, sem notar essa situação aqui? Não, né? Esses dois buracos mudaram a rotina dos moradores. Renato vive aqui há 20 anos, toca o próprio negócio pertinho de casa e reclama que o problema afetou até o movimento do local. Inclusive, para entrar e sair da garagem ali, você vê que é um transtorno, né? Porque se você vir direto, você tem que vir por cima, aqui por baixo não tem condições. E está abrindo cada vez mais para o lado da minha casa. Para chamar a atenção das autoridades sobre o problema, um morador fez fotos da cratera e publicou em uma rede social. Em uma das imagens, um suposto ciclista até aparece dentro do buraco, como se tivesse sofrido um acidente. Gilda também tem tomado providências em busca de uma solução para esse problema. Na prefeitura diz que já estava providenciando, que já havia feito contrato com a firma que ia fazer a reparação das ruas, que estava aguardando parar um pouco a chuva, e eu disse que ia aguardar. Na casa da Dona Maria, o surgimento da cratera fez com que as pessoas que a visitam também mudem a rotina. Estaciona embaixo ali, embaixo da ervinha ali. Porque o pessoal tem medo de afundar. Tem medo de afundar. Segundo os moradores, esse buraco aqui começou pequeno até se transformar nisso que a gente está vendo. Dá até medo ficar aqui na área porque o asfalto está cheio de rachaduras. A impressão é de que a qualquer momento isso aqui pode desabar. Cláudio tem essa mesma sensação. Morador da região, ele precisa passar várias vezes ao dia por essa rua e fica sempre alerta para uma possível situação de emergência. Isso daí é um perigo para todos, né? Uma criança, uma pessoa de idade cair, e a época de chuva é pior ainda, né? Bom, nós entramos em contato com a prefeitura para saber aí quando os buracos serão tapados, mas ainda não tivemos respostas. A Prefeitura de Angatuba, que está em estado de calamidade financeira, atualizou nesta quarta-feira o valor da dívida do município. De acordo com o Executivo, um levantamento feito pelo setor de finanças aponta um déficit de 60 milhões de reais dos cofres públicos. A Prefeitura cancelou o repasse de verbas às escolas de samba e outros gastos do Carnaval, além de suspender as festividades do aniversário da cidade, que aconteceriam em março. Agora, esporte. Hoje teve Ituano e São Bento, que se enfrentaram pelo Campeonato Paulista. Quem acompanhou a partida foi o repórter Basílio Magno, que conversa agora aqui no Noticidade com a gente. Boa noite, Basílio. Conta aí detalhes desse clássico do interior, como é que foi? Pois não, Jaia, boa noite aos amigos acompanhando o Noticidade. Falamos ao vivo aqui do estádio Novelli Júnior em Itu. Jaia, foi um jogo de fortes emoções, eletrizante, mas um jogo triste para a torcida do São Bento. Pois é, o Ituano venceu de 1-0, num gol contra. A gente vai mostrar esse gol daqui a pouquinho, mas antes eu quero dizer para quem está em casa, olha, aqui no Novelli Júnior compareceram mais de 1.072 torcedores. Um jogo em pleno final de tarde para acompanhar esse clássico do interior, São Bento e Itu. Como era na casa do Itu, na verdade do Ituano e São Bento. Ituano e São Bento, um grande clássico, atraiu aí vários torcedores.
Vieram também vários torcedores de Sorocaba, infelizmente, para ver o São Bento perder. Esse é o quarto jogo já do Ituano, na verdade do São Bento, o quarto jogo do Bentão sem vitória. Isso contando com aquele jogo da Copa do Brasil, em que o São Bento perdeu para o Paraná. No Campeonato Paulista, 3 jogos sem vencer. Agora a gente vai ver o momento exato do gol. Numa bola recuada, o zagueiro João Paulo foi tocar para o goleirão Rodrigo Viana, mas o Rodrigo Viana não conseguiu pegar essa bola, tentou defender com os pés, está aí um golaço, só que contra. E a torcida do Ituano comemorou o gol contra aí do João Paulo. Só lamentações aí para a torcida do São Bento. Lembrando que agora o São Bento, com esse resultado, infelizmente, continua ainda mais na lanterna do Campeonato Paulista. Na lanterninha, São Bento e Ferroviária. O São Bento está na situação pior neste momento. São Bento agora tem que, de todo jeito, vencer para sair dessa situação. No próximo sábado, às 7h30 da noite, São Bento enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, no SIC. Já o Ituano vai enfrentar aqui em Itu, na próxima terça-feira, Santos. Tem Ituano e Santos aqui no Novelli Júnior pelo Campeonato Paulista. Vamos de novo, Jaya, ver o golaço do João Paulo do São Bento. Só que não dá mais tempo, não é? Mas o torcedor, infelizmente, o torcedor do São Bento está se lamentando. Dá tempo? Então vamos lá. Tá aí o golaço marcado pelo João Paulo, o zagueirão João Paulo do São Bento. Rodrigo Viana tenta pegar a bola, não consegue, ainda tenta tirar com os pés, mas o juiz acabou validando. Gol contra do São Bento, em cima dele mesmo. Ituano 1, São Bento 0. São Bento, infelizmente, é o lanterninha e o Ituano é o líder do grupo dele. De volta com você, Jaya. Tá certo, Basílio. Vamos ver se o São Bento consegue dar a volta por cima, né? Muito obrigada pelas informações. A seguir, com a chegada do Carnaval, produção de preservativos aumenta. O Noticidade volta em instantes. As agências da Caixa Econômica Federal estão funcionando em horário especial até sábado para esclarecer dúvidas sobre o saque de contas inativas do FGTS. Amanhã e sexta-feira, as agências vão abrir 2 horas mais cedo, às 8 da manhã. No sábado, todas as agências da região de Sorocaba irão funcionar das 9 às 3 horas da tarde. Todo trabalhador que pediu demissão ou teve o seu contrato de trabalho finalizado até o fim de 2015 tem direito ao saque das contas inativas de FGTS. Os pagamentos começam a ser feitos em março. Consultas podem ser feitas no site www.caixa.gov.br. Agora, a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser de sol pela manhã em grande parte da nossa região. Nuvens aparecem ao longo do dia e, por isso, pode chover rápido só na parte da tarde. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 20 e 33 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã em outras cidades. Serquilho registra a mínima de 22 e máxima de 33 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 32. Em Jundiaí, as temperaturas variam entre 21 e 33 graus. Porangaba tem mínima de 23 e máxima de 34 graus. E não se esqueça, neste fim de semana termina o horário de verão. Neste sábado à meia-noite, atrase o relógio em 1 hora. A menos de 2 semanas para o Carnaval, a produção de preservativos está a todo vapor. Uma fábrica em alumínio que produz 200 milhões de camisinhas durante o ano. O trabalho é ainda maior nesse período. Encontrar preservativos, as chamadas camisinhas, é tarefa fácil. Eles estão nas prateleiras de qualquer farmácia e supermercados e com variedades. Nessa época do ano, próximo ao Carnaval, o consumo de preservativos aumenta cerca de 25%. E para chegar na mão do consumidor final, o produto percorreu um longo caminho de 8 etapas, desde a confecção da matéria-prima até a embalagem. Nesta fábrica em alumínio, o processo começa nesta sala. A principal matéria-prima é o látex, que é bombeado para esses reservatórios de 23 toneladas. Após ele ser bombeado, ele fica armazenado e a gente bombeia ele pro
reator. Nesse reator é adicionado todas as matérias-primas principais para que ele vire um composto, esse composto que vai virar o preservativo. Nessa segunda etapa do processo, o preservativo já ganha forma. Aqui os moldes são imersos no látex e depois passam por um forno aquecido a 110 graus, transformando a matéria-prima líquida em sólida. Depois é feita a bainha. Com o formato pronto, o produto é lavado, centrifugado e seco em uma espécie de lavador industrial. A próxima etapa é a de testes. Essa máquina identifica até microfuros. Os que não passam no teste são descartados. Os aprovados seguem para mais testes, desta vez no laboratório, onde o lote passa pela avaliação de ambiente, envelhecimento, teste físico e para saber se o preservativo suporta a pressão e o volume de litros de ar conforme determina a norma. A próxima fase é a aplicação de lubrificante e, dependendo do produto, sabor e cheiro. Em seguida, já estão prontas para serem embaladas e chegar até o consumidor. E a maneira de guardar é outro fator importante. O consumidor ele tem que se atentar pela seguinte maneira, né? Ele nunca pode guardar o preservativo no bolso ou na carteira, geralmente onde ele senta, onde ele sofre alguma ruptura. Então esse preservativo tem que estar totalmente íntegro para o usuário utilizá-lo. O uso da camisinha é a principal arma na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e previne 98% a gravidez. Não tem desculpa. No carnaval e no ano todo tem que usar. Uma ótima noite a todos e até amanhã.